Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciane e vamos para mais uma aula de ciências. Então separa lá os materiais para a aula de hoje. O seu caderno ou as suas folhas de papel, o seu lápis de escrever, o lápis de cor, a sua borracha e também o seu apontador. O caderno de vocês vai ficar assim: a data, pula uma linha, aula 36, ciências, pula mais uma linha e escreve o tema da aula de hoje. O tema é o ar e a atmosfera terrestre. Olha que interessante, hein? Vocês perceberam aqui na minha mesa que tem alguns objetos diferentes. Hoje a gente vai falar sobre o ar. Eu vou dar um tempinho para vocês organizarem o caderno de vocês. Fizeram as anotações certinho? Eu espero que sim. Então, como de costume, vamos relembrar um pouquinho a aula passada, tá? Então, na aula passada, eu comecei passando um vídeo para vocês falando sobre o solo nas cidades. Lembram disso? Falando se tem solo na cidade, aonde está esse solo, se vocês observam o solo da cidade de vocês. E depois, eu pedi para vocês fazerem uma atividade sobre quais são as consequências quando a gente retira o solo da cidade. Quais são as consequências? O que pode acontecer de ruim? Vocês já pensaram nisso? Tá? E espero que vocês tenham feito essa atividade. Em
Em seguida, nós falamos sobre um tema muito importante, sobre o que prejudica o solo. Então, no decorrer das aulas, eu expliquei para vocês sobre a importância do solo, sobre o que é o solo, sobre a formação do solo, e vocês perceberam o quanto ele é importante para nós. E depois eu falei sobre o que prejudica o solo, porque infelizmente o ser humano está prejudicando o solo. Então, falei para vocês um pouquinho sobre as queimadas, tá? Então, as queimadas deixam o solo infértil. Falei também sobre o desmatamento, tá? Então, o corte de árvores, né, que não são legalizadas, né, também provoca a erosão do solo. Resíduos, tá? Então, uma grande quantidade de resíduos sólidos que são descartados, né, incorretamente também prejudica o solo. E a erosão, tá? Então, quando não há o cuidado correto com o solo, ocorre o que a gente conhece como erosão. Para vocês entenderem um pouquinho melhor a erosão, eu passei um vídeo mostrando um experimento sobre a erosão. Vocês lembram disso? Com o professor Marcelo. Tá? Então, o que ele fez, né? Ele colocou 2 garrafas, né? Essas garrafas com vegetação ou sem, né, a vegetação, e colocou uma grande quantidade de água, né? Então, vocês perceberam que aquele solo que estava sem vegetação, estava descoberto, né? Carregava uma grande quantidade de partículas, né? Essas partículas vão em direção aos rios. Então, vocês entenderam um pouquinho mais sobre a erosão através do experimento. Então, o que é a erosão, né? Então, observem ali naquela imagem, tá? Então, quando o solo ele está desgastado, sem proteção, ocorre uma grande quantidade de chuvas, esse solo fica extremamente úmido e ele, né, acaba decaindo, né? Ele literalmente ele desce, né, pela encosta ali dos morros, né, perto das rochas, e leva, né, toda a vegetação e casas, o que tem ali por perto. Existe também a erosão causada, né, pela água da chuva, pela água do mar, dos rios e também pelo vento. Então, eu mostrei ali a imagem, né, do Parque Vila Velha. Para quem tem, né, não teve oportunidade, pode ir até ali conhecer, pertinho aqui de Curitiba, conhecer ali o Parque Vila Velha, e vocês vão ver esse monumento que é a taça, que ela tem esse formato devido à erosão causada pelo vento. Comentei com vocês também que muitas cidades brasileiras sofrem por causa da erosão. Tá? Então, no Brasil nós não temos terremoto, no Brasil nós não temos tsunamis, né? Conversamos sobre isso, porém, um dos problemas maiores que a gente tem aqui no Brasil é a questão da erosão. E como que a gente evita, né? Professora, como que a gente evita que isso aconteça? Para prevenir a erosão, tem que manter a vegetação, porque as raízes das árvores, elas conseguem segurar este solo, tá? Conseguem manter este solo. Por último, passei um vídeo com algumas dicas de como devemos conservar o solo. Eu espero que essas aulas sobre solo, gente, tenham sido muito produtivas para vocês e vocês tenham aprendido a valorizar esse solo. Todos os seres vivos precisam do solo, não só os seres humanos, tá? Todos precisam. Então a gente precisa aprender a cuidar, valorizar e conservar este solo. Entendido até aqui, gente? Então agora a gente vai começar um assunto novo, bem interessante. Nós vamos falar sobre ar. Prestem atenção que eu vou fazer a leitura deste poema. Esse poema é de Vinícius de Moraes. Estou vivo, mas não tenho corpo. Por isso é que eu não tenho forma. Peso, eu também não tenho. Não tenho cor. Quando sou fraco, me chamo brisa. E se assobio, isso é comum. Quando sou forte, me chamo vento. Quando sou cheiro, me chamo pum. E aí? Do que será que a gente está falando? Então vamos pensar um pouquinho aqui. O que é o ar? Se eu perguntar para vocês o que é o ar, vocês já pararam para pensar nisso? Nós podemos ver o ar? É possível a gente enxergar ele? É possível a gente ver?
Podemos senti-lo? Você sente o ar? Já parou para sentir o ar? Será que o ar é importante para os seres vivos? Se ele está na natureza, será que ele é importante para os seres vivos? Então vamos fazer uma brincadeira assim, só para vocês perceberem se ele é importante ou não. Respire. Como que a gente respira? A gente inspira, puxa o ar e a gente expira. Libera o ar. De novo. Inspire, expire. Você está, sentindo que o ar está entrando e saindo do nosso corpo? Você sente isso? E será que ele é importante para nós? Então vamos fazer mais uma brincadeira. Tape o seu nariz. Tape o nariz e tape a boca. Feche o nariz e a boca. E fique assim por um tempinho. Fique ali um tempinho. 10 segundos, 15 segundos. Mantenha ele preso, hein? Mais um pouquinho. Já tá começando a sentir falta de alguma coisa? Já tá começando a ficar difícil segurar? Conseguiu? Acho que alguns de vocês já devem ter desistido, né? Então vocês perceberam o quanto é difícil a gente conseguir manter, o nosso nariz e a nossa boca tapada? Né? Por quê? Porque a gente precisa desse ar entrando no nosso corpo. Viram que interessante? Então agora a gente vai fazer mais um desafio, hein? Vocês já perceberam, que o ar existe. E eu espero que tenham percebido que ele é importante. Lembra do programa Cientista na Escola? Que eu trouxe vários cientistas aqui conversar com vocês? Agora, o cientista é você. Sim, vamos fazer uma brincadeira. Vamos brincar de cientista. Agora, o cientista é você. Como que a gente vai fazer essa brincadeira? Você vai criar um experimento para comprovar que o ar existe. Então, vocês perceberam que o ar existe. E como que eu vou provar que esse ar existe? Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e desenharem no seu caderno um experimento provando que o ar existe. Eu vou dar um tempinho para vocês.
Conseguiram? Conseguiram pensar num experimento bem legal provando que o ar existe? Então agora eu vou fazer vários pequenos experimentos, tá? Para provar que o ar existe e a importância dele, tá? E vocês vão verificar se algum deles é parecido com o que você pensou. Combinado? Então, o primeiro experimento, experimento número 1. O que a gente vai precisar? De 2 bexigas. Vocês já viram aqui que na minha mesa tem 2 bexigas, tá? Como que a gente vai fazer? Uma bexiga eu vou encher com água, que foi o que eu fiz aqui, ó. Tá? Enchi essa bexiga com água. E essa outra eu enchi de maneira normal, como a gente enche as bexigas. Então vamos pensar aqui um pouquinho comigo. Essa bexiga aqui, ela está cheia do quê? O que tem aqui dentro? Já contei pra vocês, né? Ela está cheia de água. Por isso que ela está, né, com este formato. E essa aqui? Ela está cheia do quê? Ela está cheia de ar. Professora, por que você está me contando isso? Porque eu quero que vocês percebam, gente, que o ar, ele ocupa espaço. Então, por mais que a gente não veja ele, por mais que em alguns momentos a gente não sinta ele ocupa espaço. Como que eu sei disso? Porque essa bexiga, ela está cheia do quê? Ela está cheia de ar e está ocupando espaço. Uma outra, né, experiência assim, que vocês já devem ter observado, alguns de vocês já brincaram, e vocês vão perceber ainda melhor, é esse brinquedo inflável que está ali na imagem. Vocês já brincaram num desse? Vocês já perceberam o tamanho dele? Então pensem o seguinte, se ele estiver vazio, ele cabe, por exemplo, na sala da sua casa? Acho que cabe, né? E se ele estiver cheio, se encher ele de ar, ele vai continuar cabendo na sala da sua casa? Acho que não, né? Por quê? Porque ele está muito maior. E ele está cheio do quê, gente? Ele está cheio de ar, tá? É a mesma coisa que você pegar 10 bexigas cheias e tentar entrar dentro do carro com aquele monte de bexiga, tá? Essas bexigas, elas estão ocupando espaço e elas estão cheias de ar. Então percebam e não esqueçam disso, tá, gente? O ar, ele ocupa espaço. Agora, vamos para o segundo experimento. O que a gente vai precisar? Novamente, 2 bexigas, tá? Então a gente vai usar bastante bexiga nos experimentos hoje. Um cabide, tá? Cabide de roupa. E barbantes, tá? Então, aqui o barbante. Então, o que eu fiz, gente? Enchi as 2 bexigas, prendi elas com um barbante, tá? Então, vocês conseguem acompanhar também ali na imagem. Peguei o cabide e vou colocar aqui as 2 bexigas. Vocês já vão entender o que eu vou fazer, tá? Então, coloquei aqui as 2 bexigas. Observem, gente, que está equilibrado, tá? Então, observem ali que está, né, o cabide ele tá equilibrando as 2 bexigas. O que eu vou fazer agora? Eu vou estourar uma das bexigas, tá? E vocês já vão entender o que vai acontecer. Observem, gente, que o cabide ficou um pouco mais para baixo, tá? Observem que, calma que ele tá girando um pouquinho. Olha o que aconteceu. Vocês estão percebendo? Que ele tá um pouco mais pro lado. E o que a gente vai tirar de conclusão, gente? Para que a gente fez esse experimento? Para vocês entenderem que o ar, ele tem massa, tá? Então, nessa imagem vocês perceberam que a bexiga cheia, né, pendeu o cabide um pouquinho mais para o lado. Vocês podem fazer essa experiência também usando aquelas balanças de cozinha,
né? Na casa de vocês, se tiver aquela balança de cozinha, aquela balança pequenininha, vocês também podem fazer esse experimento. Você coloca a bexiga vazia e vê o peso que ela vai ter. Aí você coloca a bexiga cheia e observa que vai ter um pouquinho mais, né? Vai dar uma diferença ali naquela balança, porque o ar, ele tem massa. Vamos para o terceiro experimento. Quais materiais eu vou precisar? Somente de uma bexiga, tá? Só isso que eu vou precisar. Como eu comentei, a gente vai precisar de várias bexigas. Então, o que eu vou fazer, gente? Observem a bexiga, né? Sem o ar, vazia. Olha o tamanho que ela tá. Eu vou começar a encher ela. Presta atenção. Olha como ela ficou diferente. Mudou a cor dela e ela tá ocupando muito mais espaço. O que a gente vai tirar de conclusão, gente? Que o ar, ele exerce pressão, tá? Então, ele exerce pressão contra a parede, né, da bexiga. Por isso que ela vai aumentando de tamanho, tá? Então, o ar, ele também exerce pressão. Por isso que a gente consegue, né, estar enchendo esta bexiga de ar. E será que existe ar no solo? Vocês já pararam para pensar nisso? Durante as aulas sobre solo, eu comentei da composição do solo, né? O solo é feito de rocha, é feito de água, é feito de restos de animais e vegetais e ar. E vocês devem ter pensado, mas como assim que tem ar no solo? Eu vou mostrar para vocês que sim, hein? Que materiais que a gente vai precisar, tá? Água, um recipiente transparente. Aqui, gente, eu tô usando um copo de vidro, tá? Mas vocês não devem usar copo de vidro, tá? Eu só peguei copo de vidro para ficar mais fácil aqui pra gente conseguir filmar. Então, algum, né, recipiente transparente. Pode ser uma garrafa cortada, pede para um adulto cortar essa garrafa PET, ou algum copo de plástico, tá? Mas de preferência que seja transparente, tá? Para você ver ali o que tá acontecendo, ok? E um torrão de solo. O que é esse torrão de solo? Eu peguei um pedaço, tá, de terra, né, de solo com uma colher e eu deixei, gente, ele secando, tá, por alguns dias. Deixei ele por mais ou menos uns 3 dias, ele secando para ele ficar assim, tá, bem durinho o torrão de solo. Então observem lá, gente, o que vai acontecer, tá? Presta atenção. Eu vou pegar esse torrão de solo e vou colocar aqui dentro do copo com água. Observa lá. Estão vendo o que está acontecendo? Viram, gente, as bolinhas de ar subindo? Observaram? Viram as bolinhas subindo? Isso significa, então, que tem ar no solo. Consegui provar isso para vocês através de um experimento. Que interessante, né? Vamos fazer um catavento para mostrar, né, o ar em movimento? Então, vocês observaram que aqui na minha mesa tem, tá? Então, a gente vai fazer um parecido com esse aqui, tá certo? Então, quais materiais a gente vai precisar? Papel de preferência colorido. Se você não tiver na sua casa, não tem problema, tá? Pode ser o branco mesmo. Papel. A tesoura, tá? Cola. Lápis, tá? Pode ser lápis de escrever ou lápis de cor. Palito de dente e uma borracha, tá? Vamos precisar também da fita crepe. Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem o material que vocês vão precisar.
Então, tá aqui o material, tá? Então, eu vou fazer para vocês acompanharem e depois vocês podem fazer na sua casa. Então, a primeira coisa que eu fiz, gente, foi cortar, tá? A nossa folha num tamanho quadrado, tá? Então, tamanho quadrado. Não é a folha do tamanho realmente que ela é. Então, eu deixei ela no formato quadrado. Depois de eu cortar em formato quadrado, eu dobrei pontinha com pontinha. E fiz aqui, tá? Um triângulo. Vou abrir novamente e vou dobrar do outro lado. Vocês já vão entender o porquê. Depois que eu dobrei do outro lado, observe como que ficou, tá? Isso vai ajudar ali para vocês entenderem como que a gente vai estar montando. Depois de feito isso, gente, eu vou pegar a minha tesoura, tá? E eu vou recortar. Mas eu não vou cortar, gente, a parte do meio. Então, eu vou cortar somente um tanto da folha. Presta atenção. Corto aqui. Tá? Aqui, então, dos 4 lados. Aqui. E aqui, tá? Então, olha como que ficou. Feito isso, eu vou passar cola nas pontinhas. Eu vou passar cola em cada pontinha. Nessa pontinha aqui, nessa pontinha aqui, nessa pontinha e nessa pontinha, tá? Depois de eu passar a cola, eu vou dobrar. Só que, gente, não é para dobrar e, né, passar o dedinho aqui, tá? É para dobrar e deixar levantadinho assim mesmo, tá? Então, fica nesse formato. Então, eu vou pegar aqui essa pontinha, a outra pontinha, tá? A outra pontinha. E a última pontinha. Olha como já tá fazendo o formato do nosso catavento. E assim, gente, eu vou deixar um tempinho aqui pra secar, tá? Então, fico segurando com o dedinho ali até dar um tempinho de secar. Então, depois, gente, que já está seco, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o palito de dente, tá? Vou pegar o meu catavento e vou colocar aqui em cima da borracha. E com o palitinho de dente, eu vou fazer um furo bem no meio, tá? Faço um furinho ali bem no meio do catavento. Certo? Então, depois de feito isso, observem lá como que ele vai ficar, tá? Então, com um furinho bem ali no meio. Depois, gente, de feito isso, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui o palito, tá? E vou pegar uma tirinha do papel que sobrou, tá? A gente recortou o papel ali, sobrou um pedacinho. Vou pegar essa tirinha e vou enrolar ela aqui no palito, tá? Então, eu enrolo aqui, enrolo. Vou enrolando, enrolando. E quando eu terminar de enrolar, eu pego e passo uma colinha, tá? Só pra fixar ali o rolinho. Passei a colinha e enrolo ele. Então, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Este rolinho. Próximo
passo? Então, depois que eu fiz o meu catavento, o meu rolinho, eu vou pegar o meu lápis, tá? Um lápis de cor ou lápis de escrever. Só que tem que ser um lápis, gente, que não tenha, por exemplo, uma borracha na ponta, tá? Tem que ser um lápis assim, que é liso na pontinha. Vou pegar um pedaço da fita. Não precisa ser um pedaço muito grande. E vou prender a pontinha do palito na pontinha do lápis. Eu pego aqui e prendo pontinha com pontinha aqui. E deixo ele assim, ó. Certo? Depois de feito isso, eu vou pegar o rolinho que a gente fez, vou colocar aqui. Ficar assim. Vou pegar o meu catavento e vou colocar aqui. Depois disso, eu vou pegar uma fita e vou prender, tá, gente, o catavento ali, né, somente na pontinha do palito, para ele ficar bem preso e não cair aqui, né, da pontinha do palito, tá? Só coloca aqui uma fitinha só para prender o catavento aqui no palito. E aqui está pronto o nosso catavento. Conseguiram, gente? Gostaram de fazer o catavento de vocês? Então, por que a gente fez um catavento, gente? Para vocês saberem que o ar, ele tem movimento, tá? E esse ar em movimento também é chamado de vento, tá? Então, observem ali naquela imagem, né, que tem ali uma pipa que faz, né, ali o movimento conforme o ar, né, conforme o vento. Que legal, né, gente? Então, agora que a gente já falou sobre o ar e sobre todas as características que ele tem, vamos observar algumas imagens. Então, graças às características do ar, podemos ver cenas como esta. Presta atenção. Algumas aves e insetos fazem do ar o seu principal meio de deslocamento. As aves agitam as asas e os insetos as fazem vibrar. As asas e a resistência do ar permitem que esses seres voem. Então, se vocês já se perguntaram como que a ave consegue voar, como que o inseto consegue voar, é graças à presença das asas e principalmente à resistência do ar. Muitas espécies de vegetais são encontradas longe dos seus locais de origem, porque as sementes são levadas e espalhadas pelo ar em movimento. Então, observem essa flor, gente. Alguns de vocês já devem ter, né, visto ela, já devem ter até brincado ali, né, de assoprar ela. Tá? Então, as sementes delas são levadas pelo ar, levadas pelo vento para locais distantes, tá? E elas conseguem, né, estar brotando em outros locais também. Agora, gente, observem essas imagens. Observe. Nós temos ali um avião, nós temos um balão, uma ave e uma pipa. Agora pensem um pouquinho. O que as imagens apresentadas têm em comum? O que elas têm em comum? Em qual parte do planeta elas estavam quando foram fotografadas? Qual será a parte do planeta que elas estavam? Já pararam para pensar nisso? Dentre as imagens observadas, quem pode ir mais alto? E por quê?
comparado o avião, o balão, a ave e a pipa, qual consegue voar mais alto? Consegue mais longe? Qual deles será? O que aconteceria com a ave se ela fosse capaz de chegar ao mesmo local de, por exemplo, um satélite? Então observem ali naquela imagem, gente, que é um satélite que está sobrevoando, né, para fora ali do planeta Terra. Será que a ave consegue chegar lá? E se ela chegar, o que pode acontecer com ela? Vocês já pensaram nisso? O ser humano pode chegar à exosfera. Quem é a exosfera, gente? É a última camada da atmosfera. O ser humano consegue chegar ali? Se ele consegue, como que ele consegue? Como será que ele consegue subir tão alto? E por que será que os outros animais não conseguem? Já pensaram nisso? Então vamos pensar aqui um pouquinho. O que é atmosfera? Já pensou nisso? Já ouviu falar nessa palavra? Qual é a importância para a Terra? Qual será a sua importância? Que tipo de proteção a atmosfera oferece para o planeta Terra? Quais são as proteções? E para os seres vivos? Será que ela protege? Será que ela ajuda os seres vivos? O que é a atmosfera, gente? A atmosfera terrestre é uma camada gasosa que envolve todo o planeta Terra. E ela é mantida pela força da gravidade. Então, observem ali na imagem, gente, o que é a atmosfera, tá? Ela é uma camada de gás, uma camada invisível, que cobre todo o planeta Terra. E como é que ela se mantém ali, gente? Graças à força da gravidade, que foi um assunto que a gente conversou um pouquinho. Ela é composta por gases como o oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, entre outros. E esses gases atuam na manutenção da vida. Qual será a função dela, gente? Qual a função da atmosfera? Filtrar a entrada de raios ultravioleta na Terra, proteger a Terra dos detritos de astros que se movimentam no espaço, evitando que cheguem até a superfície, permitir que ocorra o chamado efeito estufa, fenômeno responsável pela manutenção da vida na Terra, regulando a temperatura do planeta e mantendo-as estáveis. Tá? Então, observe o quanto a atmosfera ela é importante para nós. Observem, gente, como que ela é dividida, tá? A atmosfera terrestre é dividida em camadas. Vocês não precisam decorar o nome dessas camadas, tá, gente? Eu só quero que vocês entendam que ela é dividida por camadas. Quais são essas camadas? A troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera, tá? Então, a troposfera é o local onde nós vivemos, né? Então, observe que é onde o avião voa, os balões, tá? Onde ocorrem as chuvas. A exosfera, ela fica ali onde passam os foguetes. Na termosfera ficam, né, por exemplo, o satélite que a gente observou na imagem, tá? Então, observe que a nossa atmosfera é feita por camadas. Agora eu vou pedir para vocês, gente, fazerem essa atividade, tá? Então, anotem lá algumas pesquisas que vocês vão fazer. Como funcionam os foguetes? E por que eles não possuem asas? Você já pensou nisso? Como funcionam os paraquedas? Quais conhecimentos uma pessoa precisa para dominar e praticar
praticar o paraquedismo. Será que qualquer pessoa pode fazer isso? O que são planadores? E como eles funcionam? Quais são os cuidados imprescindíveis para evitar acidentes? Anotaram, pessoal? Eu quero que vocês pesquisem sobre esses temas, tá? Para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre esse assunto. E a nossa aula chegou ao fim, tá? Então hoje a gente aprendeu sobre ar e também sobre a atmosfera terrestre. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau!